Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos se achegando. Fala, galera, para mais uma live do DCE Calorada começando. Hoje o primeiro dia de Calorada. Que loucura, muitas coisas. Vou esperar vocês ir chegando para a gente iniciar essa live super especial. Essa live tem o tema ansiedade e produtividade no ensino remoto. Super importante, porque quem é que não tá ansioso, né? Quem é que não tá ansioso, aí nervoso, preocupado com a produtividade, né? No ensino, várias tarefas, e-mails, e tu não consegue produzir aquela função toda. Os professores. Vamos entrando que a gente vai iniciar. Conversa com uma pessoa super bacana, diretamente de São Paulo, para conversar conosco. Vamos chegando, meio-dia, galera almoçando, já tem um bate-papo. Então tá bom, gente. Então, né, a live de hoje, como eu já comentei, o tema dela é ansiedade e produtividade frente ao ensino remoto. É a primeira atividade da Calorada, né, Digital Fevales. Vocês não sabem, essa semana toda vai acontecer a Calorada, vai ter diversas atividades para todas as áreas da nossa universidade. Meu filtro sumiu, vou botar meu filtro. E hoje tem umas atividades super bacanas. Vai ter uma live às 18 com a banda Batuca na Bituca. E à noite a gente vai ter um bate-papo sobre afrofuturismo, representação cultural e educativa. Então, se vocês quiserem, depois a gente vai colocar o link lá na bio do DCE. Vai ser bem legal, bem importante, tá, gente? Então, eu vou chamar a nossa convidada para falar sobre essa questão sobre ansiedade e produtividade, tá? Hoje a gente vê que os estudantes, eles têm 3 grandes desafios, né? A gente fez um mapa, assim, e pesquisou e conversou com algumas pessoas. A gente tem 3 grandes desafios. O primeiro desafio é a questão financeira, né? Que muitos estudantes vêm enfrentando. Até a gente anda pautando e já pautou desde o início do ano, a redução da mensalidade, o desconto, a galera tá perdendo emprego, tá tendo redução de carga horária, redução de salário e contratos, né, cortados. Então, essa é uma dos desafios dos estudantes. A outra questão é o tempo e o local, né? A gente sabe que muitas vezes estudar em casa não é fácil, tem a família, tem todo o movimento e a rotina de casa. E um dos terceiros, e talvez o principal, assim, que envolve mais a gente, é a saúde mental. E é o que a gente vai falar hoje, sobre ansiedade e produtividade, essa preocupação com o rendimento que a gente tem agora estudando em casa. Eu vou chamar a nossa convidada. Crédito para valer, que é um dos nossos parceiros aí, muito essa parceria forte. Oi, Isa, tudo? Tudo bom? Tudo certo. Queria que tu te apresentasse, já iniciasse te apresentando para a galera que não te conhece. Legal, tá bom. Gente, bom, eu sou a Isabela, né? Eu faço parte aqui do time de gente de gestão do Pra Valer. Eu trabalho aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. Já participei de algumas frentes aí de trabalho e hoje eu estou no grupo de jornada do colaborador. Então a gente está olhando para ter os colaboradores do Pra Valer terem uma experiência ainda mais incrível do que já tem. Então hoje eu estou focada nesse grupo aí de trabalho e fui convidada para fazer parte aí da Calorada com vocês. Queria dar parabéns por essa iniciativa, né? E enfim, que a gente está super feliz com essa parceria. Espero que vocês curtam aí a live de hoje. Show de bola, Isa. Eu que agradeço a tua participação. Acho que vai ser bem rica aí a nossa conversa. Queria iniciar a conversa
assim, tu explicando para nós o que é ansiedade, quais são os sintomas de ansiedade. Todo mundo fala muito ansiedade, mas poucas pessoas sabem realmente o que é, né? Sim, nos tempos de hoje, né, com a pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente vê muitas pessoas falando ainda mais sobre isso. Acho que sempre foi um tema importante, mas hoje está tendo mais relevância do que nunca teve, né? E é natural que aconteçam essas alterações de sensações, alterações emocionais, ainda mais sendo uma situação que a gente nunca vivenciou antes, né? Então, é uma situação que gera um estresse diferente e a gente precisa lidar com alguns mecanismos aí para a gente lidar com essa situação. Segundo o DSM, eu vou falar a definição aí do DSM-5, né? A ansiedade, pacientes com ansiedade têm dificuldade de lidar com as preocupações do dia a dia. Então, basicamente, é assim que é definido. E aí, quais são os principais sintomas que aparecem? Então, agitação ou sensação de tensão, de nervosismo, né? Como se algo fosse acontecer, aquele alerta recorrente sem necessariamente ter acontecido algo naquele momento. Cansaço fácil, então dificuldade de concentração. Tensão muscular mesmo, fisicamente, né? Você sente essa tensão, irritabilidade, alteração do sono, seja insônia, seja, enfim, alguma alteração que você percebe que antes você não tinha e teve alguma modificação, né? Taquicardia, formigamentos. Então, esses são alguns dos sintomas aí mais comuns em ansiedade, né? Uhum. O Patreon colocou ali comer descontroladamente. A comida também a comida é uma fonte de prazer também do ser humano, né? Então a gente acaba projetando ali naquele alimento, depende da forma que cada um se relaciona com a comida. Mas eu sou assim, falando pessoalmente, eu como muito quando eu tô ansiosa. Imagina, tem uma galera que fala isso, né? Que em tempos de TCC a galera aumenta o peso assim, representativamente, né? Uhum. É porque o alimento ele é uma fonte de prazer imediata ali, né? De novo, depende de como cada um construiu a relação com a comida, né? Eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso, mas cada ser humano é único, a gente vai se constituindo e tendo algumas relações mais específicas. Então, dependendo de como você se relaciona com o alimento, ele acaba sendo uma fonte de prazer mais imediata ali, né? Uhum. E além assim de saber os sintomas da ansiedade, mas como eu consigo saber se eu tenho ansiedade, se eu estou passando realmente por esse processo de ansiedade, né? Uhum. Então, alguns fatores são importantes de serem avaliados. De novo, como eu falei, por a gente estar passando por um momento nunca vivido antes e tudo mais, é natural que existam alterações emocionais, então saber disso é importante. Mas o que é importante para você avaliar, até para ver se você precisa de alguma ajuda profissional ou não? Então, a presença desses sintomas que a gente comentou anteriormente, né? A frequência em que eles acontecem, então a duração desse período, se você sente esses sintomas com uma duração muito longa, qual a frequência em uma semana, tentar avaliar, né? Quanto que você apresenta esse sintoma, a intensidade em que ele ocorre também, se é algo que acaba te paralisando, interferindo ali no seu dia a dia, ou se é menos intenso. Então, esses fatores são importantes de serem avaliados para entender se você está com ansiedade ou não. Aí, de novo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu faço análise há 6 anos, né? E nesse tempo de pandemia, eu percebi que eu estava apresentando muitas crises de ansiedade mais intensas do que eu tinha antes. E aí eu decidi intensificar o meu processo de análise de terapia. Então, eu estou fazendo 2 vezes por semana. Eu percebi que para o meu momento, para o meu cenário, enfim, era importante ter essa ajuda profissional de forma mais frequente. Então, foram esses os fatores também que eu analisei para tomar essa decisão. Acho que essas são dicas legais aí para darem uma olhada. Perfeito. Sempre procurar um profissional, né? Muito importante. Sim, às vezes é necessário, né? A gente não precisa passar por tudo sozinho. Em alguns momentos
a gente pode até acabar não conseguindo. Então, analisar esses pontos e saber que é natural, né? Acho que todo mundo, quanto mais pessoas fizerem um processo de terapia, de ajuda profissional, acho que a gente consegue perceber melhor as nossas sensações, como a gente lida com o mundo também, como os nossos sentimentos interferem no nosso dia a dia e só tem ganhos aí. Show. A, a galera que chegou agora, bom dia para todo mundo. A gente está num bate-papo sobre ansiedade e produtividade frente ao ensino remoto, tá bom? Quem chegou agora não está entendendo muito o que está acontecendo. Então, a gente está conversando aí com a Isa do Pra Valer. Então, Isa, a gente está vendo, eu já tinha comentado antes que eu vejo muitas pessoas falando sobre ansiedade agora, em casa, tem muitas incertezas, a gente vive num mundo de bad, né? Só informação ruim, estranha, e tu fica naquela ansiedade realmente, né? Mas eu queria perguntar para ti, em geral, como é que tá o panorama, assim, dos casos de ansiedade no Brasil? Tem aumentado realmente ou é só impressão nossa? Uhum. Segundo os estudos da UERJ, eu dei uma olhadinha lá, e os casos de ansiedade no Brasil mais que dobraram devido à pandemia, né? Então, pós-pandemia, eles fizeram esse estudo, e aí, grande parte por medo da contaminação, mas também pelos efeitos do isolamento social que a gente está vivendo, né? Então, e aí lá tem algumas reflexões, e eu também fiz algumas reflexões que o homem ele se constitui inserido em uma cultura, né? Então a gente constrói as nossas relações sociais, as nossas interações e é assim que a gente se desenvolve. O isolamento social ele pode gerar uma série de sentimentos negativos, né? Inclusive relacionados a um processo de luto. O processo de luto nada mais é do que uma elaboração de perda. Né? E nós perdemos muita coisa com essa pandemia. Nós perdemos a rotina, nós tivemos uma quebra ali no nosso dia as relações que a gente estava acostumada a ter pessoalmente, a gente precisou elaborar para ressignificar de um modelo digital. Então, teve todo esse processo, fora, infelizmente, perdas mesmo de parentes, enfim, conhecidos, por conta desse cenário que a gente está vivendo. Então, muito por conta disso, essa ansiedade, sim, mais que dobrou no Brasil, foi constatada aí pela UERJ. E aí, pensando um pouco, até para compartilhar com vocês, assim, no cenário do Pra Valer, por exemplo, a gente percebeu que com o home office intensificado, a gente tem home office já na nossa cultura no dia a dia, mas foi intensificado por conta da pandemia, então a gente está desde março 100% em casa, né? E aí a gente percebeu que os colaboradores estavam fazendo jornadas de trabalho mais extensas. Então, por essa quebra de rotina, às vezes a desorganização ali, tá com filho em casa, enfim. Então, acho que tudo isso contribuiu para esse aumento dos casos, sim, no Brasil. Sim, realmente, a gente vê isso no nosso dia a dia de estudante, né? A tua demanda aumenta muito mais. Às vezes tu resolvia tua dúvida numa conversa no corredor, né, com o professor, e agora não, tu tem que elaborar todo um e-mail para poder colocar teu pensamento ali, e o professor tá cheio de demanda, né? Às vezes ele demora, sei lá, uma semana para responder, e quando vê já passou o time da tua dúvida, né? Então, Uhum. realmente, a gente vê isso, né? Que tá tudo muito diferente, tem que ressignificar, tem que ter paciência, empatia, né? A gente fala muito sobre isso. E eu sou da pedagogia, a gente realmente aprende que cada pessoa tem um seu modo de aprendizagem diferente, né? Tem gente que aprende mais escutando, ouvindo, não, escutando, ouvindo, ouvindo, vendo, escrevendo, falando. Mas eu queria assim saber dicas de como ter uma aprendizagem mais significativa em termos, né, no ensino remoto. Eu acho que algumas coisas que podem ajudar a controlar a ansiedade, né? São alguns exercícios, por exemplo, de inteligência emocional, né? O que que é a inteligência emocional, para quem nunca ouviu falar sobre isso, ou já ouviu, mas não conhece muito a fundo, né? É a capacidade de identificar e lidar com as emoções, os sentimentos no momento em que elas estão acontecendo. Então, tem uma série de exercícios e técnicas para isso. Depois, quem quiser pesquisa um pouco mais aí sobre, por exemplo, mindfulness, é uma delas, que é um treinamento mesmo voltado
atenção. Então, com o objetivo de você perceber as suas sensações, seus sentimentos ali no momento que eles estão acontecendo, e com isso você consegue trabalhar e lidar de uma forma melhor. Então, se isso, por exemplo, está interferindo nesse processo de aprendizagem, né, nesse momento remoto e tudo mais, como que você consegue perceber aquele momento em que está acontecendo, ressignificar isso e utilizar a seu favor, né? Então, acho que é uma dica para vocês pesquisarem mais a fundo aí depois da live. Mindfulness acho que pode ajudar bastante. Manter a rotina é importante, né? Acho que a gente vai falar mais disso depois, mas fazer atividades relaxantes também, né? Ter essa quebra, saber que é natural que a gente também não consiga ser produtivo o tempo inteiro e tá tudo bem, né? A gente tá passando por um momento muito delicado. Então, como você pode também se deixar ter esse tempo de relaxar, ter um hobby, fazer uma atividade que você curte. Aí vou dar um exemplo pessoal também. Eu, nessa época que descobri que eu adoro montar quebra-cabeça, eu não sabia disso. Eu nunca tinha montado, assim, não montava, mas me ajudou muito com a minha ansiedade, porque é algo que puxa a atenção para o aqui e agora, né? Você tem toda uma atividade ali psicomotora e também de atenção de achar as peças e tudo mais. E foi algo que me ajudou a controlar. Então, eu tô a louca do quebra-cabeça e isso tem me ajudado. Então, se dá esses tempos de pausa, né? Ter boa noite de sono e tudo mais, tudo isso ajuda para controlar um pouco essa ansiedade do dia a dia. Sim, eu vejo o pessoal utilizando muito a meditação, né? E agora eu tava vendo no Uhum. Spotify, esses dias eu fui pesquisar, também vou aderir à meditação. Apareceu várias, e não tinha isso, né? Isso eu acho que veio com a pandemia, né? Essa força da meditação, do autoconhecimento, que resume tudo o que tu falou agora, né? Ah, se Sim, conhecer, saber o que funciona e o que não funciona, né? sim, Talvez no início do semestre estava um pouco mais difícil, assim, mas eu acredito, pelo menos, os casos, os relatos da galera, né, bem que tá melhorando, os professores, a Maureen comentou sobre a yoga, tá salvando os surtos, verdade. A galera tá se adaptando, inclusive os professores estão manejando melhor a plataforma, né, estão fazendo uhum, aulas bem mais atrativas e didáticas, né, então, acho que é um pouco por aí, né? Um processo, a gente é muito ansioso, acho que tem que ser tudo perfeito de imediato, né? sim, sim. A gente se cobra essa produtividade, essa atividade o tempo inteiro, até pela forma que a sociedade se constitui, né? E o que a gente aprende desde sempre. Mas saber que tudo bem não dar conta de tudo o tempo inteiro é essencial para você se permitir também, né? Respirar. A gente até fez um movimento no Pra Valer que a gente chamou de respira para valer. Respira, né? Se dá o seu tempo, tira o seu espaço, cuida da saúde mental, que é super importante. Então, tudo isso ajuda nesse dia a dia a deixar as coisas um pouco mais leves, né? Sim, muito bom. Eu tô vendo aqui que o Darlan tá trazendo algumas questões. No final da live, a gente vai lançar um card que tem o número de uma, acho que é assessora, né? Uma menina que E trata assim, diretamente, então vocês podem conversar com ela, tirarem dúvidas, né? Tentar resolver os problemas e tudo mais. Bem tranquilo, tá bom, gente? tá Então, depois valendo, da né? live, entre em contato, né? E Sim, resolve. ela tá de plantão aí para conversar com vocês que precisarem de algum suporte. Exatamente, sem galho, galera. Então, gente, vocês têm mais alguma questão sobre ansiedade, sobre produtividade? E como a gente tem que, esse autoconhecimento também entra na questão de a gente lidar com as nossas próprias frustrações, né? Sim, Eu, por exemplo, tô com muita dificuldade, assim, de realmente me organizar no tempo. E eu planejo várias coisas. Eu começo o dia planejando. Ah, eu vou escrever tantas páginas disso, vou enviar tal e-mail, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E chega no final do dia, eu, tipo, consegui fazer 2 das 7 coisas que eu planejei. E eu fico super frustrada e muito triste, né? E também eu uhum. acredito que isso faz parte também da ansiedade, né? Com certeza. Sim, então aí eu tenho algumas dicas para tornar esse processo de organização até mais fluido, né? A gente falou de
adaptar o ambiente, então ter um espaço ali dentro de casa específico para o estudo, né? Se você não tem uma escrivaninha, se você não tem exatamente um espaço, tira um cantinho ali na mesa de jantar, combina com a família que aquele é seu espaço de focar ali no estudo e tudo mais. Então, criar esse ambiente é importante, manter a rotina, né? Porque hoje a gente acorda no mesmo ambiente em que a gente vai estudar, vai trabalhar. Então, você pode acordar, ligar o notebook e ficar em pijama fazendo as atividades. Isso tudo dá uma quebra de rotina também para o cérebro, né? Então, é importante manter como se você fosse sair de casa, ter seu tempo de tomar café, tomar o banho lá, para o cérebro despertar. E aí se focar, né, no período ali, então manter os horários que você costumava fazer ajuda o cérebro também a aumentar o rendimento, né? Cumprir esses horários de aula. E eu tenho uma dica muito legal para a organização que a gente usa muito lá no Pra Valer, que eu vou dar um Hum. exemplo de uma ferramenta, que é a ferramenta do Trello. Eu não sei se vocês conhecem, Oi, é Isa. TR. Isa. Eu só vou pedir para você falar um pouco mais devagar, porque eu acho que a tua conexão tá um pouco ruim. E daí dá umas bugadas às vezes. Daí a gente Tá consegue bom, pegar tudo um pouco mais devagar. tá bom, desculpa, pode interromper se ficar ruim, tá bom? Legal. Eu estava comentando da ferramenta do Trello, Trello. Não sei se vocês conhecem, se vocês costumam usar aí nos estudos, mas Trello? isso, Uhum. é uma ferramenta de gestão, né? Então lá você consegue colocar as etapas que você quer ali e você consegue dividir os cards do que você quer, por exemplo, estudar. Então, sei lá, se precisa estudar uma matéria e tal, você classifica por cores e que parte da matéria que você tá e vai conseguindo arrastar se você concluiu aquela tarefa ou não, o tempo que você precisa ter estudado tal aula, por exemplo, você consegue colocar uma meta. Então, é uma ferramenta de gestão à vista que ela pode ajudar bastante nesse processo que você comentou, né? De conseguir ver o que você precisa fazer naquela semana, se você está conseguindo cumprir ou não. Então, até priorizar as atividades, colocar lá o que você tem que terminar primeiro, o que tem mais impacto, menos. Então, é uma ferramenta que é super legal. A gente usa bastante no Pra Valer e acho que pode super ajudar também os estudantes para terem essa gestão aí de como que está esse processo, né? É Trello com dois L's, né? Isso. Eu vou comentar aqui, ó. É App uma das ferramentas. Trello. Tem algumas, tá? Mas o Trello, pessoalmente, é a que eu uso mais, assim, que eu acho que é a mais fácil de mexer e tal. E tem muita coisa lá, você consegue fazer checklist, colocar data de entrega. Ele é uma ferramenta de gestão à vista que é super, super agrega, assim, no dia a dia e ajuda nessa organização. Ela é gratuita? Sim, você consegue utilizar, assim, fazer o login lá. Baita dica, nossa. A Aline perguntou ali, manter a rotina ajuda a diminuir a ansiedade durante o processo de quarentena? Eu acho que é bem isso que tu estava falando agora, né? Com certeza. Sim, é o que eu comentei, né? Porque a gente teve toda uma quebra de rotina e tudo mais, e querendo ou não, a gente tem um timing que o cérebro sabe, o ambiente também que a gente tá estimula de formas diferentes, então você manter a sua rotina, tomar café, se preparar para aquele momento, faz total diferença e ajuda assim a segurar um pouco essa ansiedade. Show de bola. Isso aí, tá muito bom. Nossa, perfeito. Galera, se vocês têm alguma pergunta sobre o assunto, produtividade, rendimento, ansiedade, podem mandar aí, aproveitem, agora é hora. Várias dicas super, super Sim. bacana. Ô, Isa, eu Fê, e queria aí? e que tu falasse um pouco do Pra Valer, né? Um dos desafios que eu comentei lá no início, né? Que são três desafios maiores dos estudantes, que é a questão financeira, o local e de estudo e o tempo, e a saúde mental, né? Mas o Pra Valer Uhum. também dá um auxílio, né? Na parte financeira. Eu tenho Pra Valer, né? Desde quando eu entrei na universidade. Sim. Então, de repente tu comenta para quem
Claro, o Pra Valer a gente faz financiamento estudantil, né? Então a gente tem justamente esse objetivo de possibilitar a educação para cada vez mais pessoas e a gente quer mudar o mundo através da educação, né? Então, Pra Valer tem essa missão. A gente tem, como a Fê comentou, a gente tem uma consultora que tá de plantão aí para quem quiser saber mais, se interessar como funciona e tudo mais, entrar em contato. Mas como você falou, foi ainda mais nesse momento, né, em que muitas pessoas estão passando por dificuldade financeira, o nosso propósito ele se reafirmou mais uma vez, né, da importância que a gente tem para a sociedade enfim, que a gente super contribui aí nesse sentido. Então, quem quiser saber mais, enfim, também a gente vai disponibilizar o contato aí. Show de bola, galera. Uhum. Ô, Fê, e o que eu ia Então, acredito comentar que é da educação, de não conseguir, às vezes, atingir aquela meta e tudo mais, acho que é legal também revisitar isso. essas metas, né? Saber que a nossa produtividade, ela, às vezes, realmente não vai ser a mesma do que como se estivesse com aquele suporte, enfim. Então, fazer metas um pouco mais realistas para a situação do agora, né? Reavaliar, putz, o que eu tenho conseguido fazer e aí fazer a meta em cima daquilo que você tem conseguido fazer. Isso também vai gerar uma sensação Uhum. de conseguir alcançar e também pode ajudar, inclusive, nesse processo da ansiedade, né? Total, verdade. Verdade, a gente tem que flexibilizar a meta daí, né? Bem isso. Eu acho que a gente sanou bastante as questões. Eu vou colocar também na descrição do vídeo tudo que a gente falou ali para a galera já entender mais ou menos como é que foi a live. Legal. E acho que a gente pode, por fim, né? Agradecer aí a participação que teve online. Esse papo foi muito bacana, vai ficar salvo no IGTV do DCE. Legal. Eu queria agradecer de novo pelo convite, enfim, me deixar também à disposição. Quem quiser adicionar lá no LinkedIn, é Isabela Basílio, e reafirmar que o Pra Valer está aqui para dar suporte nesse período e o que vocês precisarem, quiserem trocar, enfim, podem ficar à vontade, tá bom? Tá bom, show de bola, gente. Muito obrigada, Isa. Foi muito gostosa a conversa. Muito massa mesmo. A gente tem que fazer mais, né? Esse assunto é Sim, super importante, porque ele é eterno, com artes certeza. eterno. Verdade, né? Galera, então, continuem aí. A calorada começou hoje, a primeira atividade. Aí, ó, Isa, veio uma pergunta. A De primeira atividade da calorada é essa daí, essa live. Depois vai ter outras lives com banda. Sexta-feira vai ter a banda Sambari, fazendo uma live especial, um live show especial para vocês. Acompanhem, vamos colocar o link ali. Já tem o link na bio do DCE. E vamos participar, gente, aproveitar. Tu quer Fê, qual responder que foi isso? A foi pergunta do sobre Jonas? transtorno de ansiedade, é isso? Isso, sobre o sintoma respiratório. Sim, se pode alterar o sistema respiratório, falta de ar, sim, é um dos sintomas, tá? Inclusive que está no DSM-5. Então, essas alterações da respiração, taquicardia, enfim, podem ser algum dos sintomas. Uhum. Tensão muscular, esse eu achei super interessante, tensão muscular. Claro que também a gente fica muito tempo agora no computador, né? E daí fica Sim, provavelmente sentado em cima das pernas, de joelho, cruzado, né? De qualquer jeito. E realmente a gente vai ter. A Maureen tá aí, que é da quiropraxia, sabe dizer mais, né? Mas isso, às vezes a gente confunde, às vezes pode ser uma tensão muscular vinda da ansiedade, a gente pensa que é postura, né? Enfim, tudo junta num. Quando dá problema, tudo junta, né? Ao mesmo tempo. beleza? Essa foi a única pergunta, acho, né? Oi? Acho que só tinha essa pergunta, né? Isso, só tem essa pergunta. Então, valeu, galera. Então, vou desejar um bom almoço para vocês, quem ainda não almoçou, né? Bom apetite.
uma boa semana, que continuem aí, vai ter outras lives, vai ter outras atividades. Final da live a gente vai colocar o contato do Pra Valer para quem quiser tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Não abandonem, qualquer coisa estamos aí, podem contar conosco, tanto com o DCE e o Pra Valer. Perfeito? Obrigada, Fê. Tchau, tchau. Valeu, Isa. Tchau, tchau, gente. Até mais.